Imagina nascer em um lugar do mundo onde a religião que você acredita hoje simplesmente não existe. Nenhuma igreja, nenhum templo, nenhum livro sagrado que você conhece. Imagina crescer ouvindo histórias completamente diferentes, com outros nomes, outros símbolos, outras promessas. Agora me responde com honestidade. Você acredita que teria a mesma fé que tem hoje? Ou você acreditaria em algo totalmente diferente, com a mesma certeza absoluta? A maioria das pessoas nunca escolheu a própria religião. Elas herdaram da família, da cultura, do lugar onde nasceram. E isso não é uma crítica, é apenas um fato. Desde o início da humanidade, o ser humano tenta responder as mesmas perguntas: quem somos? Por que existimos? O que acontece depois da morte? Essas perguntas são universais, mas as respostas nunca foram. Cada povo, em cada época, respondeu do jeito que conseguiu, usando a linguagem que tinha, os medos que sentia, o mundo que conhecia. Alguns enxergaram deuses no céu, outros viram o divino na natureza, outros olharam para dentro, mas todos estavam tentando tocar o mesmo mistério. E ainda assim, hoje, existe uma ideia muito forte de que apenas uma dessas respostas pode ser verdadeira, que todas as outras estão erradas, ou, no mínimo, incompletas. Mas deixa eu te perguntar algo mais profundo. Se a verdade é absoluta, por que ela depende tanto do lugar onde você nasceu? No filme Matrix, as pessoas vivem presas a um sistema que elas não escolheram. Não porque alguém as forçou conscientemente, mas porque aquele sistema era tudo o que elas conheciam. Questionar não parecia busca por verdade, parecia traição. Quando alguém nasce dentro de um sistema de crenças, aquele sistema vira identidade. Questionar deixa de ser um ato de curiosidade e passa a ser visto como ameaça. E talvez seja por isso que tantas pessoas defendem sua religião com tanta agressividade. Não porque tem certeza, mas porque tem medo. Medo de que, se aquela estrutura cair, não sobre nada. O curioso é que, quando você observa com calma, as religiões discordam muito nos detalhes, mas concordam estranhamente no essencial. Quase todas falam sobre compaixão, sobre humildade, sobre controlar o próprio ego, sobre tratar o outro como gostaria de ser tratado, sobre desapego, sobre transformação interior. Os nomes mudam, as histórias mudam, os símbolos mudam, mas a essência insiste em se repetir. Então talvez a pergunta não seja: qual religião está certa? Talvez a pergunta seja: o que todas estão tentando ensinar? O problema começa quando a fé deixa de ser um caminho e vira um troféu. Quando acreditar se torna mais importante do que compreender. Quando estar certo se torna mais importante do que ser humano. A certeza absoluta é confortável. Ela elimina dúvidas. Ela dá sensação de controle. Mas ela também fecha portas. Quem tem todas as respostas, geralmente parou de buscar. E talvez a espiritualidade nunca tenha sido sobre chegar a uma conclusão final, mas sobre continuar caminhando. Talvez Deus, se existir, seja grande demais para caber em um único livro, em uma única língua, em um único sistema. Talvez as religiões não sejam mentiras, mas tentativas. Tentativas humanas, limitadas, imperfeitas, de explicar algo que está além da nossa compreensão completa. E talvez o erro não esteja em acreditar, mas em achar que só o seu jeito de acreditar é válido. Se existe algo realmente sagrado nisso tudo, talvez seja a busca sincera, não a resposta pronta. Então, no fim, a pergunta permanece: se só uma religião fosse verdadeira, por que existiriam tantas? E se a verdade não estivesse em escolher um lado, mas em continuar questionando? Talvez pensar assim não te afaste da fé. Talvez apenas te aproxime de algo maior do que ela. Talvez o que realmente assuste não seja a dúvida, mas o silêncio que vem depois dela. Porque quando você começa a questionar de verdade, não sobra muito espaço para slogans, nem para respostas prontas
nem para certezas herdadas. Sobra você. E o vazio entre as perguntas. Esse vazio é desconfortável. Ele não promete salvação, não garante recompensa, não oferece um final feliz escrito antes mesmo da história começar. Ele apenas exige presença. Talvez seja por isso que tanta gente foge dele. Preencher o vazio com certezas é mais fácil do que encará-lo. É mais fácil acreditar que alguém já pensou por você, que alguém já respondeu por você, que alguém já decidiu o que é certo, errado, verdadeiro ou falso. Porque pensar dói, questionar cansa, e sustentar a dúvida exige coragem. Quando você percebe que sua fé poderia ter sido outra se você tivesse nascido em outra rua, em outro país, em outro século, algo dentro de você se desloca. Não necessariamente para longe da espiritualidade, mas para longe da arrogância. Você começa a entender que convicção não é o mesmo que verdade, que intensidade não é prova, que emoção não é evidência. Você começa a perceber que pessoas diferentes defendem suas crenças com a mesma paixão, a mesma certeza, o mesmo brilho nos olhos, e todas não podem estar certas ao mesmo tempo, mas todas estão, de alguma forma, sendo humanas. Talvez a fé nunca tenha sido sobre acertar, mas sobre tentar. Tentar viver com mais sentido, tentar sofrer menos, tentar amar melhor, tentar lidar com o medo da morte, com a injustiça do mundo, com a sensação de insignificância diante do universo. Talvez a religião seja menos um mapa definitivo e mais uma lanterna fraca, tremendo na mão de alguém que caminha no escuro. Algumas lanternas iluminam um pouco mais longe, outras iluminam apenas os próprios pés, mas nenhuma revela o caminho inteiro. E o problema não é usar a lanterna, o problema é acreditar que quem carrega a outra está condenado a andar na escuridão. Quando a fé vira identidade rígida, qualquer questionamento soa como ataque, qualquer pergunta vira ameaça, qualquer dúvida vira pecado. Mas talvez a fé que não sobrevive a uma pergunta não seja fé. Seja medo disfarçado de convicção. Talvez Deus, se existir, não esteja do lado de quem tem as melhores respostas, mas de quem faz as perguntas mais honestas. Talvez ele não se revele no grito, nem na certeza absoluta, nem na imposição. Talvez ele se revele no silêncio entre uma pergunta e outra, no espaço onde o ego não consegue se sustentar, onde a necessidade de estar certo cai e sobra apenas o desejo sincero de compreender. E se for assim, questionar não é traição, é reverência, porque só quem leva algo a sério tem coragem de colocá-lo à prova. No fim, talvez a maior ilusão não seja acreditar em algo errado, mas acreditar que você já chegou, que não há mais nada para aprender, nada para rever, nada para aprofundar. Talvez a espiritualidade não seja um lugar, mas um movimento. E talvez você não esteja se afastando da fé quando começa a questionar. Talvez você esteja pela primeira vez se aproximando dela de verdade. Porque fé que não permite dúvida não liberta, aprisiona. E talvez o verdadeiro sagrado não esteja na resposta que você defende, mas na pergunta que você ainda tem coragem de fazer.